E se o chapéu seletor pudesse olhar dentro da sua mente? Será que ele escolheria sua casa com base nas suas qualidades mágicas ou então no seu temperamento? Hoje a gente vai explorar o lado psicológico de cada casa de Hogwarts e descobrir que cada uma delas representa um tipo de personalidade humana. Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal não são só casas. São arquétipos emocionais. Vale ressaltar que existem vários personagens de várias personalidades diferentes dentro de cada uma dessas casas. Só que a gente está considerando a casa em si, né? As qualidades que o chapéu seletor leva em consideração nos personagens para poder distribuir eles em cada uma dessas casas. Então a gente vai analisar a casa em si, não necessariamente a personalidade de cada um dos personagens que estão dentro dela. Se assim como eu, você já se sentiu dividido entre mais de uma casa, talvez seja porque dentro de você existe mais de um temperamento. Mas lembrando sempre que cada pessoa tem um temperamento predominante. Então, seria a casa que você seria destinado mesmo. Meu nome é Vanessa, esse aqui é o Temperamento Geek, e hoje eu vou te mostrar como cada casa de Hogwarts revela um tipo de temperamento e o que isso vai dizer sobre você. Vamos começar pela casa queridinha por todos, ou pelo menos pela maioria, Grifinória. Grifinória é o lar dos corajosos, dos que seguem o coração antes de seguir a cabeça, e eu acho que isso por si só já entrega um pouco qual seria o temperamento da casa, né? O temperamento é o temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele é movido por emoção pura. Ele é o fogo da personalidade humana. Ele é a chama que acende fácil e ilumina tudo ao seu redor. Agora pensa na característica de alguns personagens aí que são da casa Grifinória. O Harry, mesmo ele sendo colérico, ele é sempre o primeiro a agir, a se jogar na aventura mesmo sem saber qual vai ser o resultado. Temos também a Gina, que é intensa e espontânea. Eles são aquele tipo de pessoa que vive o agora com paixão, que não mede muito as consequências, porque acredita que no final tudo vai dar certo. O sanguíneo, ele é carismático, generoso e cheio de vida. Ele tem a capacidade de unir as pessoas, de fazer todo mundo se sentir parte da jornada. Ele é aquele amigo que anima o grupo, é o colega que motiva, é o líder que grita "vamos" quando o mundo quer desistir. Mas o fogo também tem o seu perigo. Quando a emoção fala mais alto do que a razão, o sanguíneo ele tende a agir sem pensar. Pode ser impulsivo, dramático, ou até mesmo largar um projeto no meio do caminho só porque já se animou com o outro. Mas essa é a beleza deles, né? O mundo precisa dos grifinórios, das pessoas que acreditam, que inspiram e lutam mesmo com medo. Porque coragem, no fim das contas, não é a ausência do medo, mas sim agir apesar dele. Agora a gente vai entrar na casa mais polêmica aí de Hogwarts, a Sonserina. E aqui, quem domina é o temperamento colérico. É o estrategista, o realizador, o visionário. Os coléricos, eles são movidos pela vontade. Eles enxergam o mundo como um grande tabuleiro de xadrez e estão sempre 3 jogadas à frente. Enquanto o sanguíneo vive pelo momento, o colérico ele vive pelo propósito. Pensa no Snape, extremamente frio, focado e sempre com uma missão muito clara na cabeça dele. E o próprio Tom Riddle, que embora tenha seguido pelo lado sombrio da história, ele é um exemplo da intensidade e da ambição de um colérico. Eles não agem por impulso, eles agem por resultados. O colérico ele é o tipo que não espera o sucesso acontecer. Ele o constrói. Iniciativa, coragem de assumir as responsabilidades e não se abala com críticas. São os líderes natos, os que mantêm a cabeça fria quando tá tudo pegando fogo. Mas o lado sombrio da Sonserina e do temperamento colérico é o orgulho, o desejo pelo controle. Quando o colérico deixa subir o poder à cabeça, ele pode se tornar autoritário, competitivo demais ou até incapaz de aceitar ajuda. Por outro lado, quando ele encontra equilíbrio, ele se transforma num herói estratégico, aquele que usa sua ambição para fazer o bem, que enxerga longe e que inspira não só pelo discurso, mas pelo exemplo. Sonserinos verdadeiros, eles não querem dominar o mundo. Eles querem dominar a si mesmos. A próxima casa que a gente vai trazer é a Lufa-Lufa. Podemos dizer que ela é a casa mais gentil de Hogwarts, mas também a mais subestimada. A Lufa-Lufa ela representa o temperamento fleumático, paciente, leal e profundamente humano. O fleumático ele é o tipo de pessoa que prefere construir pontes ao invés de levantar muros. Enquanto as outras casas competem para conseguir a glória, o Lufano está mais preocupado com a coerência. Ele quer fazer o certo mesmo que ninguém veja. O Cedrico ele é um exemplo perfeito, justo, equilibrado e nobre até o fim. E também podemos pensar no Newt Scamander,
doce, empático e de fala mansa, mas a alma de ambos é inabalável. O fleumático ele não precisa de palco para brilhar. E ele brilha justamente porque não faz questão de brilhar. São os que escutam quando ninguém quer mais ouvir, que trazem calma quando todos estão em caos. Porém, o seu desafio está no medo do conflito. Às vezes o fleumático ele evita tanto as tensões que acaba evitando de também dar sua própria opinião, de expressar o que sente. E no fundo, aprender a dizer não também é uma forma de demonstrar amor. A Lufa-Lufa nos ensina que a verdadeira força não está na imponência, mas na bondade consistente. E por fim, nós temos a Corvinal. A Corvinal é a casa que representa os melancólicos. É a casa que vê o mundo de forma curiosa e profunda. É a casa dos sensíveis, criativos e analíticos. Eles não vivem só a realidade, eles a interpretam. Como um grande exemplo disso, a gente tem a Luna. Ela é o retrato perfeito desse temperamento. Ela é excêntrica, gentil e extremamente profunda. Ela vê beleza nas coisas que ninguém mais presta atenção, como se o mundo fosse um enigma que só ela entende. O melancólico ele é o artista, o pensador, o observador do invisível. São os que sentem demais, pensam demais e enxergam o que os outros ignoram. Podem ser até reservados, mas dentro deles existe um universo inteiro de ideias, memórias e emoções. Mas o melancólico também carrega o peso da própria sensibilidade. Às vezes ele pode sentir tanto que até se perde nas próprias emoções. Pode se cobrar demais e até se frustrar quando o mundo não retorna com as suas expectativas. Mas quando ele encontra o equilíbrio, ele pode se tornar o guardião da beleza. É aquele que transforma a dor em arte, silêncio em sabedoria e imperfeição em sentido. A Corvinal nos lembra que pensar e sentir não são opostos, são lados da mesma varinha. Então, em Hogwarts nós temos a Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. 4 casas, 4 temperamentos, 4 formas diferentes de ser, todas mágicas e todas necessárias. No fundo, ninguém é só uma casa. Todos nós temos características de cada temperamento, mas existe sempre um que vai aflorar mais na gente. E é isso que torna a humanidade tão complexa quanto o mundo de Hogwarts. A verdadeira magia não está em escolher uma casa, mas em reconhecer que dentro de você vive coragem, sabedoria, empatia e ambição. E aí, qual dessas casas ou temperamentos dominam o seu coração? Me conta aqui nos comentários e se quiser pode me desafiar a tentar acertar. Se você curte esse tipo de conteúdo que une psicologia e cultura pop, já deixa aquele lumos, quer dizer, aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Tchau!